Olá pessoal, vamos falar sobre o princípio de Arquimedes, tá? Empuxo nessa aula de hoje. Bom, é verdade então que o nosso peso diminui quando está na água? Isso, acho que é do cotidiano e todos nós sabemos que sim, né? Que aparentemente nosso peso diminui quando está dentro da água. Por que então que sentimos mais leve dentro da água? Será que tem algum motivo? Já adianto para vocês que tem sim um motivo, tá? E esse motivo a gente estuda aqui na física, beleza? Então é o seguinte, conta a história dos livros aí, que um sábio grego, Arquimedes, no ano que ele viveu 282, 212 a.C., né, descobriu enquanto tomava banho que um corpo imerso na água se tornava mais leve devido a uma força exercida pelo líquido sobre o corpo, vertical para cima, que alivia o peso do corpo. Essa força foi denominada empuxo. A história conta que um rei, que era muito rico, né, incumbiu ele de saber se uma coroa que tinha sido ofertada era realmente de ouro ou não. E aí ele tinha uma missão, ou ele dizia com veracidade se era de ouro, ou o rei matava ele. Aí, segundo a consta do livro, quando ele estava tomando banho, ele percebeu que quando ele entrava na banheira saía um volume grande de água, tá? Então ele pegou essa coroa, encheu um recipiente com água, colocou dentro, mediu o tanto que saía de água e conseguiu pesar essa água, ver quanto que pesava de água e comparar com o peso da coroa. Aí a gente já viu o seguinte, né? Que peso, ou seja, a massa de um corpo, ela é igual à densidade do corpo vezes seu volume, né? Então ele viu o volume que saía de água, ele mediu, tá? Pesou, sabia o peso da água e consequentemente sabia a densidade da água, dá para calcular, não é isso? Por quê? Porque ele fez a relação, né? De densidade é igual a massa sobre volume. Bom, o ideal é que ele sabia o que? A densidade do ouro. Então ele sabia que se fosse ouro puro, deveria sair uma quantidade X de água da banheira. Se não fosse, sair uma quantidade Y da banheira. E aí fica o final da história para o final das aulas. Beleza? Então vamos lá. O que é o impulso, pessoal? O impulso se deve à diferença de pressão exercida pelo fluido na superfície inferior e superior do corpo, sendo as forças aplicadas pelo fluido na parte inferior maiores que as exercidas na parte superior. Tá? A resultante dessas forças fornece uma força vertical, que é dirigida para cima, que a gente vai chamar de empuxo. Portanto, um corpo, quando se encontra imerso em um líquido, age em duas forças, tá? A força peso, que é direcionada para baixo, tá? Que tanto faz dentro da água ou em qualquer outro lugar vai, tá? Direcionada para baixo. E a força de empuxo, que vai estar direcionada para cima, pessoal. E quando a gente fala de empuxo, nós estamos falando só de água, estamos falando de fluidos, tá? Pode ser também no ar a força de empuxo. Afinal, o que sustenta o avião ali em cima, tá? Então, empuxo é uma força direcionada de baixo para cima dentro de um fluido, beleza? Bom, o princípio de Arquimedes, ele é bem complexo, tá? Sim, o entendimento dele, mas resumidamente vocês vão entender que é a parte que quando está numa água vai ter uma força que te empurra para cima, tá? A teoria para a elaboração da força de impulso está diretamente relacionada ao princípio de Arquimedes. Ele fala o seguinte, ó, todo corpo imerso, total ou parcialmente em fluido, em equilíbrio, dentro do campo gravitacional, fica sob a ação de uma força vertical, com sentido ascendente, aplicada pelo fluido. Essa força é denominada empuxo, cuja intensidade é igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo. Então, em miúdos, empuxo é uma força, tá, vertical direcionada para cima. Beleza?
cuja sua intensidade é igual ao peso do líquido que foi deslocado ou derramou quando eu coloquei este corpo dentro deste líquido. Beleza? Para demonstrar o princípio de Arquimedes, pode até fazer um experimento aí, se vocês acharem legal. Acho que eu vou fazer, postar e mandar vocês fazerem como trabalho, tá? O princípio de Arquimedes permite calcular a força que um fluido, e aí pode ser um líquido ou um gás, exerce sobre o sólido mergulhado. Para determinar o princípio de Arquimedes, imagine a seguinte situação. Você tem um copo imerso quase na borda dele com água, tá? E você coloca um objeto aqui dentro, uma pilha, alguma coisa. Você vai ver que esse copo vai aumentar esse nível dessa água, tá? Possa ser até que ele transborde. Então a gente vai dizer que o empuxo vai ser igual a quantidade de água, vai ser igual ao peso dessa água que deslocou, tá? Que saiu, que aumentou dentro desse líquido, tá? A força que a água exerce sobre essa esfera terá direção vertical para cima e módulo igual ao peso da água que foi deslocada. Beleza? Quais são as consequências da força de empuxo? Para cada corpo, o valor do empuxo vai variar de 0 a um valor máximo, tá? O volume máximo de líquido que pode ser deslocado é igual ao volume máximo do corpo, ou seja, o volume total do corpo, né? Tu vai colocar uma bola dentro da água, o máximo que tu vai variar é o volume da bola, vai aumentar a quantidade de água, a quantidade do volume da bola. À medida que o corpo vai sendo mergulhado, o volume do líquido deslocado vai gradualmente aumentando, tá? Até que o corpo esteja totalmente imerso. Depois que está totalmente imerso, não tem mais como aumentar esse volume de líquido deslocado, tá? A partir dessa posição, o empuxo não sofrerá mais variação. O empuxo depende da propriedade do líquido e do corpo. Quanto mais denso for o líquido, ou seja, a propriedade específica, a massa específica, como eu estou falando de água, é de mesma coisa, mais específica densidade, tá? Então, quanto mais denso for, mais força de atrito, força de empuxo ele pode ocasionar. E também vai depender do volume do líquido deslocado, depende também das características do corpo, beleza? Matematicamente, pessoal, a gente vai ter essas equaçõezinhas aí maravilhosas para vocês, tá? Como citado, o princípio de Arquimedes diz que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Portanto, pode escrever o seguinte, que esse P aqui, olha, vou colocar aqui, ó, peso do líquido, tá? Peso do líquido deslocado ou derramado, tá? E esse aqui vai ser o nosso empuxo. Beleza? Bom, mas eu sei que o peso do líquido, ou o peso de qualquer objeto, né, é massa, aqui ó, massa vezes gravidade, a aceleração da gravidade. Vocês estão acostumados a chamar só de gravidade, beleza? Bom, acontece o seguinte, que massa, a gente viu que eu posso escrever dessa forma aqui, ó, densidade é igual a massa sobre volume. Logo, eu tenho que a massa do líquido aqui, ó, é igual a densidade vezes volume do líquido deslocado. Assim, a gente vai ter a equação de impulso desta forma assim, olha. G vai ser a gravidade, tá? VL é o volume do líquido. Deslocado, vou colocar aqui, ó. Ou seja, derramado. É esse ml, tá? Aqui eu vou colocar densidade do líquido. E aí, olha, pessoal, lembre-se que como é líquido, densidade mais específica vai dar no mesmo, tá? E esse E aqui é o nosso famoso empuxo, beleza? Pela análise realizada, é possível perceber que o empuxo será tanto maior quanto maior for o volume deslocado, né, do líquido, e quanto maior for a densidade desse líquido. Na verdade, a única
constante que tem aqui é a aceleração e a gravidade. Esses dois aqui podem variar. Perfeito?